canal disso, de falar sobre isso. Então eu acho que passa também por um lugar de reeducação, assim. E eu fico pensando que o mote é esse lugar da Constituição, mas assim, o que é essa Constituição em 2023, né? O que a gente pensa da Constituição? Então, assim, tem uma relação, eu sinto que tem uma relação muito forte com a espiritualidade, assim, com o invisível, né? Até estava falando para o pessoal da casa que eu sinto muitas sensações espirituais, assim, o tempo inteiro no processo. E eu tenho uma espiritualidade muito forte e muitas vezes eu apago isso nos processos criativos, porque nem sempre eu sou escutada. Quando eu trago a espiritualidade, a força espiritual, minha DRT de atriz, a minha licenciatura em teatro, tudo isso é completamente apagado, porque eu trago a espiritualidade, às vezes em processo criativo com não indígenas, né? E aí fiquei pensando um pouco sobre isso e sobre que eu não consigo, nesse processo, fechar esse canal. Nesse processo, eu consigo fazer em vários outros processos com outras pessoas, eu consigo não ficar abrindo o canal espiritual, mas nesse aqui não consigo. E assim, eu acho que é muito difícil ser simples. Eu acho que tem uma urgência nessa discussão. E essa discussão me parece que ela é simples, porque a gente está falando de um povo, e ela não é simples porque ela é ruim, não. Ela é simples, a simplicidade, ser simples é uma inteligência e uma elegância que não é qualquer pessoa que consegue acessar. O simples é aquilo que toca a alma, que toca o coração. E eu sinto que falar de lei, falar vinculada às nossas memórias, seja essa lei do papel, mas também essa outra lei invisível que não se desliga por nenhum instante, com ou sem Brasília ou Congresso, é um lugar muito do sensível, assim, me parece. Eu sinto que é um trabalho que a gente precisa dar uma conectada espiritual, dar uma respirada e que tem uma relação muito forte, assim, de cuidado mesmo, assim, com as falas, enfim, eu fico pensando um pouco sobre isso, assim. E me dá vontade de ter lideranças assistindo isso, sabe? Eu sei que a gente não tem dinheiro, sei lá, mas é o Brasil. Tipo assim, eu queria trazer uma liderança do povo cariri, uma mais velha, para assistir isso aqui. Porque, enfim, trazer se cada um de nós conseguisse trazer do seu povo, sabe? Vão ser 2 dias, mas enfim. Porque eu acho que a gente está fazendo um documento por meio dessa linguagem, né? Que chega no Brasil, o teatro que chega no Brasil enquanto linguagem, porque a gente já era nós somos povos rituais teatrais. A gente já fazia essa bagaça toda, inclusive só ficou aqui porque a gente já fazia. Só pegou porque a gente já fazia, a gente já tinha isso aqui. Para colonizar, porque já era uma maneira. Exatamente. Né? Exatamente. E aí vai lá e exatamente. Essa é a minha treta. Só pega e transforma tudo que a gente fazia no grande tabu, né? Que é os elementos que a gente usa, demoniza tudo aquilo, bota um monte de roupa, enfia um monte de roupa, demoniza tudo e transforma nessa coisa colonial que hoje a gente chama de teatro, que foi desenvolvido aí pelos essa é a minha universidade. E assim, só para me repetir de novo, é muito cruel o artista indígena, porque quando ele está num processo que tem branco, que diz assim, espiritualmente eu senti tal coisa, aí tipo, logo tiram o meu trabalho técnico de milhões de oficinas de atriz, sabe? De curso de roteiro, de escrita. Então assim, a gente tá num lugar de muita... sabemos, né, Lili? É muito sério isso aqui tudo, assim, tá trazendo essas vozes, assim. É muito forte a imagem do Krenak na tela falando e os parentes atrás dando força, falando. Pouco que eu sei do teatro, né? Eu não definiria rituais sagrados do meu povo de teatro, porque o teatro ele tem
uma terminologia. Eu acho que todos nós aqui sabemos qual é a terminologia do teatro. Eu nomearia os rituais, dança sagrada do meu povo, Nadzeka, Naha, no Reginaimpe. Porque o teatro, bom, eu não vou nem resumir essa terminologia do que significa o teatro, né? A gente o que a gente fazia antes da colonização é uma coisa muito sagrada. É uma coisa muito da gente, é uma conexão, não só com esse mundo, mas com nossos ancestrais e com conexão com esse mundo também, para que ele possa ser segurado, né? Lembrando ali na palavra do xamã Davi Copenaua. Então, eu sempre tenho muito medo de falar, porém eu me arrisco, porque eu acho necessário esse espaço para a gente. A gente nunca teve protagonismo na área de arte, na área de teatro, a não ser muito pouco tempo atrás, né? De 2018, 2019 para cá em diante, que a gente está conseguindo ter esse espaço, que é muito pouco. 2015. Nesses tempos, mas eu acho que nesse tempo aí, que eu acho bem pouco, porque a gente sempre foi visto com uma visão que nossa cultura não vale de nada, né? Mas o teatro, para mim, essa palavra, nome, teatro, eu acho que é importante que a gente fala aqui, é importante para mim, assim, de estar trabalhando aqui com vocês, de estar trazendo esse meu conhecimento, que é do meu povo, porque eu não me envolvo muito em teatro branca, exatamente para não ter esse dentro de mim, de trazer, eu fico falando lá na Unicamp, eu não posso me envolver muito, porque daqui a pouco eu estou levando teatro branco para minha aldeia, eu não posso, entende? Então eu acho que aqui a gente está criando, recriando, inventando a partir da nossa cultura. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo em pegar algumas coisas que são muito sagradas para o nosso povo. Sim. Porque aqui eu sinto que eu estava comentando, eu acho que com a Muriel, que a partir do momento que a gente começou essa residência, eu comecei a me envolver muito, tanto espiritualmente, eu sou muito eu aqui nessas coisas que eu estou trazendo, tanto que em vários momentos, quase todos os momentos que eu tive oportunidade de compartilhar com vocês, era muito eu, emocionada, né? Mas eu acho que a gente, sim, o que a gente tem aqui, que a gente sempre teve, foi algo muito mais sagrado do que teatro dos brancos. É conexão com a natureza, é conexão com nossos ancestrais, é conexão daquele lá desde origem, que é tão presente no dia de hoje, pra gente aqui. Entende? Eu não sei se eu estou trazendo o meu pensamento para vocês. O teatro indígena que eu, assim, estou falando de mim. O teatro indígena que eu vejo agora é esse que a gente está fazendo. É essa criação que a gente está fazendo a partir dos nossos conhecimentos, que seria na Dzeka, na Carnufejinaipe, na minha língua. Eu falo que eu não tenho como traduzir essa palavra, porque só tem na minha língua isso. O mais fácil seria conhecimentos dos meus ancestrais, conhecimento dos meus antepassados, sabe? Seria a tradução mais próxima. Mas esse teatro que a gente está fazendo agora, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Entende? Entende a responsabilidade que a gente não deveria ter, porque todo mundo deveria ter responsabilidade de manter esse mundo em pé. Só que por essa desconexão da cidade, nós, povos indígenas, que estamos conectados com a natureza, com tudo, porque a gente tem conexão, a gente tem linguagem, que a gente fala mesmo com a natureza, a gente quer sobreviver, né? É por nós e pela terra e pela mãe terra, é por tudo. A gente está tendo essa responsabilidade de criar e trazer nossos conhecimentos também
criar aqui entre a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Obrigada. Por isso que quando eu penso nas minhas avós, o argumento da Constituição seria uma reeducação de cada cidadão desse país. Cada pessoa desse país, independente da sua raça, da sua etnia, do seu gênero, da sua cor de pele, uma reeducação de cada pessoa desse país sobre o dever de cuidar da Mãe Terra. Porque assim, a gente luta, tem a lei, mas nem sempre a lei nos assegura, ainda assim adentram ao território. Porque não existe uma educação, é isso que o Krenak falou para você. São os selvagens são eles que não respeitam a Mãe Terra, que causa adoecimento em todo mundo. Então assim, o que eu vejo como argumento mesmo dramaturgico desse trabalho todo é isso, é pensar num contracaminho, é pensar numa legislação em que haja um feitiço, em que abra a cabeça pelo menos dos que estão nascendo, para que protejam, para que sare a ferida de alguma forma, para que coloque alguma erva, algum remédio nessa ferida da Mãe Terra. Porque não entenderam que atinge a todos, fala ali. É importante lembrar também, muita gente tem me perguntado sobre o teatro. Tem teatro na sua cidade ou na sua comunidade? Eu falo, teatro é aquela coisa que eu já falei. Mas o teatro de lá seria o lugar onde se vive, porque a gente está tudo envolvido, né? Vocês sabem. As coisas que acontecem nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, são as coisas que estão no nosso corpo e a gente pratica elas todo o tempo. E já estão no nosso corpo, já estão impregnados lá no nosso corpo, né? Então, muita gente chega perguntando assim, vocês ensaiam suas danças? Eu falo, não. Eu comecei a ensaiar, olha, bebezinha. Ela tá com a gente, eu fico até muito feliz que a gente tem uma criança, porque isso me lembrou muito das reuniões da comunidade, sempre crianças envolvidas. Ela está aprendendo. Ela vai aprender, ela vai levar isso para a vida dela, por mais que a gente pensa na visão mais branca, a gente pensa que não está entendendo nada ainda. Ela está aprendendo, isso ela vai levar para a vida toda. É isso. E tem uma coisa que a Paleta falou que é real, que é tipo assim, a branquitude, o projeto de branquitude, ela é uma arapuca. É uma arapuca, então chega aqui, vê esse povo com essa conexão espiritual, que o que a gente faz é conexão espiritual. Esse corpo que no teatro vai dizer um corpo cênico, né? Um corpo cênico, um corpo que tem maleabilidade, um corpo que tem uma voz aberta, um corpo expressivo, né? Olham para esses povos com essa potência corpórea e tacam essa coisa que chama de teatro, pega esse benefício que tem desses corpos. Por isso que eu acho, se pegou, é porque nosso corpo já era trabalhado numa força maior, que é isso que ele lhe traz, que é a conexão espiritual. Então assim, e eu acho que é urgente falar sobre o corpo do artista da cena no Brasil, o artista da cena indígena, que é outro corpo, assim. Qual é a história que esse corpo indígena, né? Esse corpo indígena do artista da cena carrega, porque assim, tem muita gente falando sobre tudo, mas não, né? Qual é a memória? A memória desse corpo, esse corpo conectado à floresta, à natureza, à mata, né? Uma coisa que eu tenho muito que concordar com ele é que realmente assim, o termo teatro não cabe no que é a nossa celebração, no que são os nossos rituais sagrados. Apesar da gente ter celebrações, da gente ter rituais que são próximos ao que é esse lugar que é chamado de teatro, mas jamais chamar o nosso local sagrado de teatro, né? Os nossos ritos, as nossas coisas sagradas, as celebrações muito festivas também, mas eu acho que é estratégico também, porque somos estratégicos também, somos povos estratégicos, e nesse movimento do que é o hoje, estar dentro desse espaço, como o parente está dizendo, com o nosso corpo, com a nossa voz, como você também disse, Lili, a importância e a responsabilidade que nós temos de dizer isso,
enquanto povos que estão adentrados à cultura, nem todos, alguns mais, outros menos, o que é mais, o que é menos também, quem dita, né, esse local, mas cada um com a sua bagagem e a tua experiência de adentrar nesse lugar, é muito estratégico também. Sim. Porque há também um local muito de purismo. Sim. De que nós não, enquanto eles se apropriam de tudo que a gente tem, de todos os nossos símbolos e signos, nós não podemos adentrar nesse local teatro, nós não podemos adentrar nesse local política, nós não teríamos a força, né? É o que o teu texto de autorretrato falou. Como assim? Os esmalte deixou de ser Índia, né? E é muito diferente a gente trazer a nossa bagagem e o nosso corpo pra cá, porque quando a gente tá lá no Teatro Branco, foi uma coisa que eu falei no nosso encontro virtual, quem tava comigo, Maíra e Adriana. Eu passei muito tempo me perguntando, eu sou atriz, eu sou artista, eu sou da cena? Porque é um estigma muito grande. Me apontavam tipo, aquela ali, não tem nome. É aquela ali que tem cara de Índia. Chama aquela ali que tem cara de Índia, bota ela pra fazer e aí te bota uma puta fantasia que não tem nada a ver com o que é a ritualística do teu povo. Te fantasiam de um negócio que não tem relação nenhuma com o símbolo, com os signos das coisas. E vão estigmatizando. E o que quando a gente quer trazer o nosso corpo pra cena, o que a gente faz de ritual, vai ter lá um cara branco, cheio de nome, cheio de pompa, de não sei o que, não sei o que. Ai, o jeito que você fala tá errado. Ah, o jeito que você faz isso, fale mais assim, te faz repetir 1, 2, 3 mil vezes. Que não cria conexão com o que a gente tem de bagagem, com o que é o nosso povo, com o que é a nossa ritualística. Então, assim, né? É por isso que eu também concordo muito com você que o que a gente faz com o nosso povo, na nossa terra, não é teatro, é outra coisa. Mas nós já celebrávamos, trazíamos essa ritualística que é próxima ao que é a cena do teatro. No teatro eu sempre escutava assim, nossa, você tem muita energia, você tem muita energia. E uma vez eu perguntei a uma liderança do nosso povo, a Diane Cruzá, que é uma liderança espiritual. Eu falei pra ela, assim, me queixando, numa conversa assim, falei pra ela que isso era uma reclamação. Ela falou, mas isso é a coisa mais linda, porque você tá viva por completo. Isso é sua espiritualidade. A espiritualidade, ela tá no nosso corpo. A mata, a floresta tá no nosso corpo. E quando você vai pra cena, que você se emociona, que tem uma força maior, que vem contigo, isso é da sua memória, do seu corpo. Isso é um corpo de matriz indígena, não negue isso. Aprenda as técnicas, faça isso tudo aí, as oficinas, tudo, mas não largue isso. Não se desconectar, né? Não se desconecte. Nossa, eu passei a vida inteira ouvindo isso. Tá muito, dá menos, nem menos, tá muito explosivo, tá muito forte, dá menos. Eu acho que a gente que tá aqui, né? Porque eu estou muito nessa de teatro e os povos indígenas, essa que é tema do Tepi. A gente que está aqui, levar essa proposta também, sabe, para outros lugares. Porque a gente não tem visto, a gente não tem referência sobre o teatro e os povos indígenas, sobre novas criações. A gente quase não tem, porque a gente tem, né? Mas precisamos ter mais. E eu acho que essa residência, ele está com esse intuito. A gente tem que pegar essa residência para que ele seja também, para que a gente consiga estar aqui aprendendo. Temos vários povos aqui aprendendo e levando para outros lugares também, exatamente para decolonizar esse território, né? Que eu acho que o teatro, ele tem grande importância, e a gente se apropriar do teatro, né? Para reverter o que os jesuítas fizeram quando chegaram aqui. Então o teatro tem esse poder de a gente usar eles
para descolonizar o pensamento, para trazer essa proposta de linguagem que tem no nosso povo, né, que é de comunicação com outros seres, com a natureza, com a espiritualidade, com todas as coisas que a gente sabe, né? Eu acho isso muito importante. Eu estou compartilhando aqui para que realmente a gente saia daqui com novas ideias de trabalho com o teatro e os povos indígenas. É aquela ideia da rachadura, né? Da gente entrar pelo concreto, provocar a rachadura para deixar reflorescer, né? Para reflorestar, né? Se apropriar dessa linguagem para a gente poder provocar essa rachadura. Sim. E não para a gente se engessar nela. Exatamente. Muchas gracias. Obrigada. Por... Aquela que já quer passar a tarde inteira falando aqui. por esta explosión de reflexión respecto de la teatralidad, de la responsabilidad también que hay detrás y entre abordar temáticas del pueblo originario que están cruzadas por las violencias, por la discriminación, por mucho dolor. Entonces es inevitable también que nos vamos a remecer mucho y nos estamos remeciendo con todo lo que estamos revisando. Creo que el teatro que hace, uno tiene que ocupar las herramientas que te entrega el mundo occidental porque habitamos en él, lamentablemente. Pero hay muchas de esas herramientas que nos sirven a nosotros y a nosotras, los pueblos originarios, para hacernos visibles. Y en eso estamos. O sea, yo vengo de lejos, de muy lejos, y llevando una lucha de un pueblo que era invisible para el mundo y un pueblo que en algún momento su bandera fue reconocida en todo el mundo. Entonces, estoy muy agradecida de esta fuerza, el Nehuen, de estas mujeres, este joven Huaychafe atrás también, de allá, de la madre, de la Ñuque. Ñuque es madre en Mapuzungún. Ñuque. Ñuque é mãe. Y el teatro que hacemos, quizás yo creo, o el que intentamos hacer, o el que vamos a hacer, es una otra cosa. Es otra cosa donde vamos a situar nuestros conocimientos para remecer al público. Yo creo que eso es importante, tenerlo en consideración. Remecer, hacer visible, incomodar, conmover. Son verbos importantes para que aquel que está ahí salga de otra manera, como entró. El espacio teatral es muy poderoso, es muy poderoso. Uno tiene la posibilidad de una hora que te estén escuchando, alguien que te escucha. Y esos 100 o 200 o 300 después se multiplican en las casas, en los amigos. No sé si vamos a cambiar el mundo. Yo quería cambiar el mundo, no sé si se puede, pero podemos modificarnos a nosotros y a nosotras y a aquellos, ¿cierto?, que nos van a escuchar. Esto que acaba de suceder tiene que suceder en la escena, ¿ya? Y tenemos que ver cómo sucede en la escena, dónde se pone en la estructura. Esto que acaban de contar, ¿ya? Es importante que se cuestione el espacio y que ustedes se apropien de este lugar, porque son ustedes quienes van a estar arriba del palco, ¿ya? Yo me considero una tejedora de memorias y de historias y voy a ayudar a que esto se encamine con una mirada particular que no es de una mujer blanca, ¿ya? Yo soy una mujer negra, mestiza, indígena, mapuche, que solo vengo a compartir también el kimun que he adquirido durante los años de trabajo que tengo. Entonces, solo pedirles que también cuando vayamos al teatro tengan confianza en lo que podamos crear. Y el espacio para el diálogo, para proponer, siempre va a estar. Que el ímpetu de que esto es importante, que venga
me lo transmite para que yo pueda después dibujar en el escenario con todos y con todas. ¿Ya? Pero es importante también la concentración y el silencio para entendernos. Eso es muy importante y para que podamos avanzar. Es muy intenso esto. Un día es un año. Y vamos a estar 1 año y medio juntos y juntas. Porque 8 horas al día es muy intenso. Yo me siento el cuerpo muy distinto todos los días. Porque estoy recibiendo mucha información, mucha. Y me parece urgente lo que estamos haciendo también. Es urgente. Y es importante. ¿Ya? Y me gustaría que avanzáramos un poco más para que después podamos cerrar. Pues, muéstranos tu material, por favor.